Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Estou ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, gravando a parte 3 do estudo sobre a passagem que Jesus fala que não veio para cancelar a lei. Eu falei que seria um estudo maçante, eu falei que seria um estudo comprido. Estou fazendo isso aqui não por visualização, não por me aparecer, mas para que a palavra de Deus esteja disponível aqui na internet para todo mundo. Sabemos que a internet é um antro na qual você pode encontrar coisas podres, mas coisas abençoadas, como a palavra de Deus. Esse ar, depois que ele gela, o bicho vai embora, hein? Aí, ó. 23. Tá em 23. Meu estúdio, apesar de vocês verem ele assim, dá a impressão que ele é grandão, né? E tal, que vocês estão vendo a movimentação. Mas ele é 3x3. Aqui cabem 3 pessoas, 4 confortavelmente. Mas ele é pequenininho, então tem um ar-condicionado aqui, que quando você liga ele não gela. Mas quando gela, meu filho, vai embora, ó, a garganta. Tem que ficar aqui, ó, na base da pastilha, senão vai embora a voz. Amém, meus queridos? Então, para você que está no YouTube e não está entendendo o que está acontecendo, eu estou na parte 3 do estudo, Mateus 5, do versículo 17 ao versículo 28, são 11 versículos. Então, nós já estamos, por exemplo, no Facebook, já está com 1h20, porque eu estou gravando ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Depois que eu encerrar a gravação, eu já gravei a parte 1, a parte 2 e vou iniciar a parte 3. No Facebook vai ficar um videão comprido lá de 2 horas, mas se você não quiser ficar 2 horas no Facebook, lá no YouTube será postado parte 1, parte 2 e, por enquanto, parte 3. Né? Vamos ver quantas partes vai ter esse estudo, mas eu vou falar tudo o que eu devo falar sobre esse tema. Quando eu li esse tema, se você for lá na live 31, que foi a primeira vez que eu toquei nesse assunto, eu falei assim, gente, isso aqui é um assunto que necessitaria algo muito amplo, um estudo mais aprofundado, e eu não quero fazer isso. Aí eu li o versículo 29, o versículo 19, que diz que se você não ensinar de maneira correta, você é pequeno no reino dos céus. Então, semana passada eu não gravei, semana passada não teve postagem de vídeo, teve a live com a conversa com a Thelma, né? Maravilhosa. Se você entrar no meu canal, você vai entrar lá na parte, ou você pode entrar na parte que tem vídeos ao vivo, ou entrar na playlist. Vai ter uma playlist chamada podcast, apenas uma conversa. Lá tem todos as conversas que eu tive aqui com o Lobo, com o Dualce, com o Jailson, com a Thelma. E sexta-feira, provavelmente, com Marcos Dantas. Então, esse é o material que eu produzo para o YouTube. Esse alarme que tocou era para mim ir para academia, mas não vai. Hoje não vamos para academia, beleza? Então, pessoal, nós vamos continuar aqui a parte 3. Eu vou ler o versículo, a passagem na qual eu estou me referindo e na qual está gerando esse material tão extenso, beleza? A partir do versículo 17, Mateus, capítulo 5, tradução Rei James atualizada, a partir do 17 até o 27. Beleza? Aqui. Eu vou ler o texto, você pode acompanhar aqui ou pela sua Bíblia, mas eu vou ler nessa parte 3, eu vou ler. Na parte 2 eu não li, na parte 3 eu vou ler. Não pense que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que até que céus e terra passem, nem um mínimo traço se omitirá da lei, até que se cumpra. Então, esse trecho, a explicação desse texto vai estar na live 32, parte 1, tá? Nós estamos na live 34, parte 3. E aí lá eu expliquei o que é céus, o que é terra, que Jesus está explicando, quem é a lei, quem é os profetas.
Qualquer, pois, que violar... até que se cumpra. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e os ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E esse versículo foi o que me motivou a fazer esse material, esse conteúdo tão extenso. Então, o que eu estou postando agora, tipo, 1h20 já de gravação, porque a gente parou um pouco, né? Mas lá no YouTube vai ficar 30, 20 e poucos minutos. Foi uma semana de estudo. Eu passei a semana mergulhado nesse assunto, nesse tema, para poder trazer esse conteúdo para vocês, tá bom? Porque digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, os fariseus, nenhum modo entrareis no reino dos céus. Só um instante, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui que vai melhorar bastante. É ao vivo, gente. É ao vivo. A gente tem que ir se movimentando para poder continuar, beleza? Perdão. Continuando. Porque eu vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. E eu, porém, vos digo que qualquer um que se irá contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer um que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer um que chamar de idiota será sujeito ao fogo do inferno. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de teu irmão, tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela. Explanando um pouco do que está sendo dito aqui, Jesus está trazendo para nós cumprimento da lei, ok? Então Jesus está falando assim: eu não vim destruir a lei, eu vim para completar. E ficamos bem entendidos a questão do completar a lei lá na parte 2. Porque quando a lei diz não terá outros deuses, Jesus diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou na tradução do Bíblia Redeemed, de toda a tua inteligência. Então Jesus completa a lei dizendo: você, além de não ter outros deuses, você terá apenas Deus. Você tem que fazer isso de corpo, alma e espírito. Você tem que se entregar a Deus sem esperar nada em troca. Porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Beleza? E agora Jesus falou um trecho interessante no versículo 21. Deixa eu só isolar o versículo 21 aqui. Nós vamos meditar um pouco nesse versículo 21. Que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra teu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer um que disser a seu irmão Racá será levado ao tribunal, e qualquer que chamar seu irmão de idiota será sujeito ao fogo do inferno. A lei diz em Êxodo 20, versículo 13: não matarás, ok? Nós vimos que no versículo 13 ele fala que não terá outros deuses além de mim, e na parte 2 nós explanamos exatamente o que Deus quer dizer com isso. Agora ele diz que não matarás, beleza? Não matarás. Para não matar, assassinar. E Jesus disse, do versículo 21 ao 26, que se você ofender o seu irmão, você será condenado.
Olha só que interessante. Por que que Jesus disse isso? Porque Jesus está cumprindo, completando a lei. Jesus faz um paralelo, Jesus está fazendo um paralelo entre matar o seu irmão e irar-se contra alguém. Algumas traduções acrescentam sem motivo. Jesus está traçando paralelamente o assassinato e a ira. Por quê? Jesus está novamente trabalhando o sentimento. Assim como ele fez na questão do adultério, que a gente explanou rasamente lá no início da parte 2. Mas que ficou bem entendido. Jesus está nos revelando que o pecado que nos leva alguém a ofender outra pessoa é o mesmo que motiva ao assassinato. Você entendeu por que Jesus está falando assim? Se você matar, será ser condenado. Mas se você xingar da maneira, irar e ofender dessa maneira, você também será condenado. A palavra juízo significa crisis, que tem como entendimento uma condenação ou acusação. A ofensa que Jesus descreve como racá tem no seu original raca, R-H-A-C-A. Quando eu falo original, eu falo que tô lendo, tá? Eu não sei se a pronúncia é essa. Então vocês têm que me perdoar, mas tá escrito lá, eu leio dessa maneira. Nécio, original nabá. Ou seja, que por sua vez era uma antiga expressão aramaica recá. Era uma forma para se referir a uma pessoa de mau caráter. Ok? Então ouviste o que foi dito, não matarás, e se matarás será juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irar contra seu irmão, né? Jesus está dizendo, o mesmo espírito de ira que leva a você a assassinar, é o mesmo espírito de ira que também faz você dizer ao seu irmão que ele é um mau caráter, uma pessoa leviana, uma pessoa traidora. Então, quando você chega para um irmão em Cristo, um irmão seu de convivência, e fala, você é mau caráter, uma pessoa, você não tem moral, você é sem responsabilidade, você é uma pessoa infiel, mas com ódio por aquela pessoa, mas não rela nela, você também será condenado ao juízo. Por quê? Você está ofendendo aquela pessoa porque você não pode tocar nela. Às vezes você não tem o ímpeto de ir lá e fazer o mal físico para ela. Só que quantas vezes a gente machuca as outras pessoas ao nosso redor com as nossas palavras? Entendam, existem agressões físicas e agressões verbais. E Jesus está deixando bem claro. Falou, gente, se você permitir que a ira tome o seu coração ao ponto de você ofender uma pessoa próxima a você, o seu próximo, seu irmão, é o mesmo sentimento que leva você a cometer o assassinato. Então Jesus está trabalhando, novamente, a essência que leva ao pecado. Assim como no adultério ele fala, se você olhar para a mulher e desejá-la, você já pecou. Por quê? O desejo que você tem olhando é o mesmo desejo que você tem consumando. A ira que você tem xingando é a mesma ira que você tem assassinando. Então Jesus está completando a lei. Não matarás. Só que, além de não matar, não permita que a ira tome conta do seu coração e você ofenda as pessoas ao seu redor. Não adulterarás. Só que não permita que o desejo tome conta do seu coração e te leve a cometer o adultério. Jesus está completando, porque isso é a graça. A graça é você obedecer a lei através do seu ser e da sua essência. Eu posso muito bem não xingar uma pessoa, não ofender uma pessoa, mas no meu ímpeto, eu estou desejando o mal dela. Mas dentro de mim, eu estou falando assim, tomara que essa pessoa se dê mal. Eu desejo do meu coração ver essa pessoa batendo nesse carro, perdendo seu emprego. E isso Jesus deixa bem claro. Isso é uma condenação para você.
Porque você está amando a Deus acima de todas as coisas com o seu coração. Se o seu coração está cheio de ira, você não está amando a Deus verdadeiramente. Com toda a sua inteligência, se você inteligentemente e conscientemente deseja o mal para outra pessoa, você não está amando a Deus verdadeiramente. Jesus nos mostra que quando você se ira e ofende e insulta uma pessoa, é o mesmo sentimento de quando você quer tirar a vida da pessoa. Então, Jesus está matando o sentimento. Falamos na parte 1 sobre adultério e exemplificamos aqui agora, na parte 2, exemplificamos o adultério, o desejo do adultério, e agora na parte 2, exemplificamos o desejo de assassinato através da ira. Ok? E agora, partindo para o final da nossa gravação, vai encerrar na parte 3. Acabei de perceber agora que vamos no YouTube com 3 partes. No Facebook já está com 1 hora e 35 minutos. E no Instagram também, né? Aqui no Instagram não vai ser postado. Só transmitido. Vamos finalizar. Eu espero que até aqui eu consiga ter transmitido o entendimento que eu tive. Porque eu tive que pesquisar e entender. Se nós estamos na graça, nós não vivemos a lei. Mas Jesus disse que veio para cumprir a lei. Então, conforme eu fui estudando, conforme eu me mergulhei na palavra a semana inteira, foi esse o entendimento que o Senhor trouxe para mim. Se tem algo mais no meio teológico que não está aqui, não convém a mim tentar fazer uma retratação e acrescentar, porque não foi o que Deus me trouxe. Porque o meu estudo teológico é com a palavra, é a Bíblia, é eu lendo e orando. Eu não busquei nenhuma base teológica, nenhuma escola teológica. Então, se tem teólogo vendo o vídeo, se tem teólogo assistindo e falando assim, ele deixou de falar sobre isso, e isso que ele falou não é dessa maneira, primeira coisa, vai reclamar com Deus. Porque eu orei a Deus e estudei a palavra, e foi isso que o Senhor me trouxe. Às vezes a gente se exalta, às vezes a gente comete um erro de português, às vezes a gente comete um erro de fala, mas isso é a minha carne humana. O que eu estou tentando transmitir é o entendimento da palavra do Senhor, porque isso aqui é um estudo. Eu falei na live 31 que não ia fazer porque seria um estudo completo, e estou aqui fazendo. Porque a palavra diz que é melhor você dizer não vou ir do que falar que vai e não ir, né? Amém? Então vamos partindo agora já para a parte final da nossa gravação. Vou deixar aqui o texto. São 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o início do concerto de Deus com Israel. Bíblia King James. Bíblia King James. Êxodo 34. Êxodo 34. Versículo 28. Olha só o que diz o texto. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e nem beber água. E escreveu todas as tábuas de pedra, as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, esse é o início. Não, vamos ler o 27 primeiro, tá junto também? O 27 é interessante, vamos ler. 27 e 28. Êxodo 34, 27 e 28. Disse ainda Yahvé a Moisés, escreve essas palavras porquanto é de acordo com o tenor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Então a lei deixada por Moisés é a aliança de Deus com Israel. Aquele povo que foi liberto do Egito, que estava no deserto, eles estão constituindo uma aliança com Deus através da lei. E a lei é dada por Deus. Mas Deus deu a lei, a gente não pode fazer lei. Não. Não. Foi Deus que fez os céus e a terra, o homem, sua imagem e sua semelhança. A dele é a honra, a glória e o louvor. O céu e a eternidade pertencem à lei. Pertence a ele. Então a lei é dele. Se você quer viver com ele, você ou cumpre ou descumpre.
não tem o meio termo, entendeu? Não tem meio termo. A palavra de Deus é a Bíblia. E a Bíblia está acima de todas as igrejas. Não existe meio termo. Ou você ama a Deus e o serve, ou você não ama a Deus e não serve. Não tenho... eu gosto de Deus sim. Você tem fé em Deus? Tenho. Você ama a Deus? Amo. Mas você vive no pecado? Mas é que a gente é humano, né? O humano erra. Se errou, vá diante de Deus, que temos um mediador chamado Jesus Cristo, que ele nos livra dos pecados, lava e nos remine e não peque mais. Beleza? Então, a lei é estabelecida por Deus através dos 10 mandamentos. O princípio da lei é os 10 mandamentos. Ao todo, porque você vai ver que tem os 10 mandamentos, mas lá em Deuteronômio, principalmente, vai ter muitas leis relacionadas à convivência. Leis sobre animais, sobre gestação, sobre trabalho escravo, sobre templo, sobre adoração. Ao todo foram separados pelos rabinos 613 mandamentos. É um estatuto. É um estatuto. O Brasil não tem a Constituição? Nós temos a Constituição brasileira. A Constituição da lei de Deus são 613 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos tratam da reverência a Deus. Os outros 6 se referem ao relacionamento humano. Então são 10 mandamentos. 4 para reverência a Deus e 6 para relacionamento humano. Jesus pegou 613 mandamentos que haviam sido condensados em 10 ordenanças e as reduziu a 2. Mateus 22, do 35 ao 40. 35 ao 40. E um deles, juiz perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Nós lemos esse versículo e estudamos trecho a trecho desse versículo na live 33, parte 2, tá? Só estou repassando o que Jesus fez, que foi pegar os 10 mandamentos e converter e reduzir a 2. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência. Os 4 primeiros dos 10 mandamentos são reverência a Deus. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. Esse é o primeiro e o maior. Se você vive esse mandamento, você consegue viver o segundo mandamento. Semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os últimos 6 dos 10 mandamentos são de convivência entre as pessoas. E estes 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Toda a lei e os profetas estão sujeitos a esses 2 mandamentos. Não vou ficar aqui especificando quem é o próximo, tá? Mas o próximo é literalmente a pessoa próxima a você. Ok? Então, nós vamos agora para Romanos 7, entrando na parte final desse texto. Se a lei não serve para nós, nós não devemos segui-la, seria um debate teológico, mas nós sabemos que a lei está sendo cumprida em Cristo. E nós vamos ter um entendimento agora. Eu aprendi isso com Reverendo Nicodemos. Romanos 7, do versículo 1 ao 4. Isso. Versículo 1 ao 4. O texto diz assim: a garganta tá indo pro pau. Depois de 1h30 falando. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Beleza? Versículo 1 diz aí, né? A lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Então, primeira coisa que nós precisamos entender, a lei tem autoridade.
Mesmo se você não aceitar, a lei tem autoridade sobre sua vida. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar que tirar a vida da outra não é errado. Ah, a pessoa está me devendo, eu vou matar ela como exemplo. Não, é normal isso aí, acontece em todo lugar. A pessoa pensando, tá? Não estou falando, afirmando isso. Mesmo se ele pensar isso, mas se ele fizer, ele vai ser condenado. Então a lei, ela tem autoridade. A lei tem autoridade sobre sua vida, sobre a minha vida. Então a lei de Deus, você pode não acreditar em Deus, mas a lei de Deus tem autoridade sobre sua vida. Você pode ser de outra igreja que mudou os 10 mandamentos e até tirou, acrescentou algo, mas a lei tem autoridade sobre sua vida. Você não tem para onde correr, a lei tem autoridade sobre sua vida. Continuando o texto. Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas, se ele morrer, ela está livre do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, mesmo que venha a se casar com outro homem. Não estarás adulterando. Usando o exemplo do reverendo Nicodemos para poder exemplificar o que Paulo está querendo dizer sobre a lei que nós vivemos hoje, a mulher é eu e você. O casamento é aliança. E o marido é a lei. Entendeu? Então vamos lá. Agora se imaginando como a esposa do relacionamento. Você tem uma aliança com o seu marido que é a lei. Casamento é aliança, você é a lei. Então o texto diz que enquanto o marido, a lei, existir, nós não podemos nos apegar a outra lei enquanto ele não morrer. Porque Jesus nos deixou especificado que o casamento é uma aliança para a vida inteira, porque Deus fez um só corpo. Um só corpo. Quando você se casa, você faz um ritual diante de Deus em qual você assume, eu e minha esposa somos um só. E não tem como separar as almas. A não ser que o marido morra, ou que a esposa morra. Aí você tem a autoridade de se casar novamente. Neste caso, a lei é o marido, e a Bíblia está dizendo que se a lei morrer, você está livre para viver a graça. Só que Jesus deixou claro que a lei não vai passar. A lei vai continuar, e ela se cumpre nele. Só que o versículo 4 diz assim: assim também vós, meus irmãos, morreste quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertenceres a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de frutificar a Deus. Só que no relacionamento, você, noiva, casamento, aliança, esposo, marido, a lei, não é o marido a lei que morre, é você que morre. Porque você morre, assim também, meus irmãos, morreste quanto à lei, então você morreu. E nasceu uma nova criatura vivendo em Cristo, então você está livre da lei que foi deixada lá no antigo passado, mas você cumpre a lei através de Cristo. Então você está na graça, vivendo a graça através de Jesus Cristo. E a lei se cumpre em Jesus Cristo. E aí nós estamos estudando sobre Mateus, nós vemos como Jesus fez isso através do exemplo. Não só através de palavras, de coração, alma e espírito. Então, você que está me vendo agora, você tem que entender que a lei continua. Mas você não vai ser... A lei de Moisés continua. Mas ela se cumpre em Cristo, através de 2 mandamentos específicos: amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Até conversava com uma terapeuta que um dos males que aflige a nova geração é a depressão. E o que leva à depressão? A pessoa não amar a si mesma. Então, a pessoa que não ama a si mesma não consegue amar o próximo. Por isso que eu estava tão ansioso para ter uma conversa com a Thelma, a terapeuta.
Então, pessoal, se você está em Cristo, você está desprovido da lei, você morreu para a lei de Moisés, mas agora você vive em cumprimento da lei em Cristo. Porque Jesus veio para completar a lei. E nós deixamos bem claro na parte 1, parte 2 e parte 3, como Jesus deixou isso claro. Em relação à lei, terra, que vai continuar, céus e terra passarão, os profetas vão passar. Que Jesus não cancelou o que os profetas falou, Jesus não cancelou a lei, mas Jesus cumpriu a lei. E que nós só vamos conseguir cumprir a lei que Jesus nos deixou amando a Deus sobre todas as coisas e amando nossos irmãos como a nós mesmos. Beleza, meus queridos? Chegamos ao fim dessa mensagem. Para quem está no Facebook, ela ficou com 1h50. Eu sabia que ia ficar bem comprido. Para quem está no YouTube, vai ser parte 1, parte 2 e parte 3. Essa é a parte 3. Dia 19, dia 20 e dia 21. Portanto, irmãos, ouça o que eu disse, porque o que eu disse para a honra e glória de Deus. Eu disse isso, o que eu disse que foi deixado por Deus para a minha vida, que eu vou absolver e vou viver. Então, que você possa ter o entendimento do que foi dito. Vai lá no YouTube, parte 1, olhe as referências, isso é um estudo bíblico. Isso não é uma pregação, né? Revelar, vez que te revela o seu CPF. Não. Isso aqui é um estudo bíblico de célula. Esse é um estudo de célula. Enquanto eu não começar a minha célula aqui em Porto Rico, eu estarei trazendo esses estudos aqui, ao vivo no YouTube para você. Beleza? Então, eu queria agradecer a todos vocês que têm me acompanhado no meu trabalho, que têm visto o esforço, que não é fácil, né? Trabalhar, ter uma rotina e produzir conteúdo para o YouTube. Ainda mais um conteúdo santo. Um conteúdo santificado, na qual eu não posso vir aqui falar o que eu acho, o que eu penso, mas sim aquilo que o Senhor nos revela e nos deixa para nós. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua essência, que o seu coração, sua alma e sua inteligência esteja voltada a amar a Deus, que você possa estar entendendo que quando Jesus disse para que ele veio completar a lei, ele cita o exemplo da ira e do desejo, é que você não permita que essas coisas tomem conta do seu ser. Se você sentir cobiça por algo, desejo por algo, repreende. Se você tem ira por alguém, repreende. Pois o mesmo sentimento que leva a cometer o pecado começa no seu pensamento. E o pecado é o que nós precisamos evitar. É o pecado que nós precisamos lutar contra. Então, vamos encerrar. Vamos encerrar, porque eu já não tenho mais voz. Né? Já estamos 2 horas falando aqui. Eu vou fazer uma oração encerrando essa parte 3. Graças a Deus eu consegui, eu estou muito feliz. Estou cansado, confesso que cansou. Ficar 2 horas dentro desse estúdio gravando. Mas é para honra e glória do Senhor. Então, eu estou feliz. Beleza? Querido Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, Senhor, nessa parte 3 eu trouxe uma palavra, Pai, na qual eu trouxe os exemplos da ira que leva ao assassinato e quanto o Senhor já nos alertou, falando, olha, não faz isso, porque isso leva ao pecado. Então, que essa palavra possa estar chegando ao coração das pessoas, que essa palavra possa estar sendo entendida pelas pessoas, e que eu, em nome de Jesus, Senhor, possa cada vez mais estar aqui nesse ambiente, trazendo uma ministração, que as pessoas que estão assistindo pelo Instagram, pelo Facebook, e futuramente pelo YouTube, possam estar aprendendo mais de Ti, assim como eu aprendi, Senhor. É um prazer, Deus, estar na Sua presença. É um prazer ter a Tua palavra revelada. É um prazer poder trazer essa palavra neste local, Pai. Então eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, do meu coração, eu agradeço mesmo. Não tenho palavras para poder exortar o desejo de Te honrar. Eu sei que sou falho, eu sei que cometo erros, cometo falhas, mas que o Senhor possa estar sempre me capacitando a se tornar algo melhor e bom para Ti, para a Tua honra e Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Você que está no YouTube, não esquece, clica lá no meu canal, ativa o sininho que tem do lado, porque toda vez que você curte, compartilha e se inscreve no canal,
você está demonstrando para o YouTube que esse conteúdo, esse material é importante para você. E ele vai fornecer materiais parecidos, não só o meu canal, como outros conteúdos que leve a honra e a glória. Você que não faz parte de uma igreja, você que está começando a caminhada no conhecimento da palavra de Deus, quer ter um estudo bíblico, quer ter um discipulado, entre em contato comigo. Manda no privado lá do Instagram, do Facebook, no WhatsApp, se você tiver. Vamos sentar. Qualquer dúvida que você tiver, a gente senta junto. Se você for mulher, minha esposa vai estar junto. Se você for homem, a gente pode se juntar somente nós dois e sentarmos e debater. Não debater, que eu não faço debate, né? Porque não existe debate, existe se bate. Mas discutirmos alguns trechos da palavra de Deus, igual discutimos agora em 3 partes. Fique à vontade, tá? Fazer um convite para vocês domingo, dia 31, último dia do mês. Eu estarei ministrando a palavra na Igreja Batista Ebenezer de Santa Isabel do Ivaí, às 19 horas, tá bom? Eu vou estar lá levando uma palavra. Era para me ter levado em fevereiro. Só que aí aconteceu uma situação aí, eu conversei com o meu pastor e eu fui derrotado, ok? Eu arreguei porque eu tinha uma necessidade que eu não consegui cobrir. Pedi o socorro do meu pastor, uma necessidade espiritual. Pedi o socorro do meu pastor, ele interveio. E agora ele está me dando uma nova oportunidade. E dessa vez a gente vai, para a honra e glória do Senhor, levar uma palavra abençoadora para você, membro da Batista Ebenezer, né? Eu sei que vocês são muito fãs do pastor Daniel, mas domingo agora serei eu que estarei levando a ministração lá, tá bom? Então fiquem com Deus, Deus os abençoe. E essa é a parte 3. Não deixe de esquecer de curtir, compartilhar esse vídeo. Amém?